E eu odeio séries adolescentes. Provavelmente porque eu não sou mais adolescente, porém eu já fui um e perdi muito tempo da minha vida assistindo coisas como Riverdale, Pretty Little Liars e companhia. O que essas séries têm em comum são personagens adolescentes que lidam com mistério. E eu gosto de mistério, o que me fez assistir Elite lá em 2018. E realmente tinha uma premissa de mistério daorinha. Houve um assassinato e ser informado no início da série. Então ao decorrer dos episódios, nós acompanhamos cenas antecedentes e posteriores do assassinato de forma intercalada, com um foco maior no passado, que é por onde nós vimos os acontecimentos que levaram a esse assassinato. E é aí que o problema tá. Você é obrigado a acompanhar arcos de personagens totalmente desnecessários e definitivamente não realistas para poder chegar no ponto-chave, que é a resolução do mistério. E como seu enredo fraco e podre não fosse o suficiente, Elite, como um puta exemplo de série adolescente, apela pra sexualização de personagens menores de idade. Só que nesse caso é bem mais explícito. Tudo bem que os atores têm, sei lá, 20 anos pra cima, mas isso não muda o fato de estarem interpretando pessoas de 15/16 anos fazendo coisas. Eu não assisti as outras, sei lá, 70 temporadas que eles têm, porque eu não ligo, eu não me importo, eu não quero, só não. Eu só resolvi tirar um tempinho pra falar disso porque eu queria falar de outra série que eu assisti recentemente que me lembrou muito Elite. Essa série é o Internato Las Cumbres. Não me entenda mal, eu não tô comparando essas séries por serem ruins, porque na verdade essa série é como se fosse Elite, se Elite fosse boa e de terror. O Internato Las Cumbres, como seu próprio nome diz, é o internato que fica aí nas cumbres. A parada desse internato é que ele é para adolescentes problemáticos, então os alunos são em geral jovens que passaram por reabilitações, reformatórios ou até mesmo só filhos que foram negligenciados pelos pais. Meio que o intuito desse lugar é consertar os alunos, logo a forma na qual eles são tratados é muito rígida, passando até do limite às vezes. Na verdade, quase sempre. Como por exemplo... A série começa e nós vemos dois estudantes brigando. A briga deles é separada e eles são levados para um lugar chamado Geladeira. Geladeira é uma espécie de calabouço, onde os alunos que cometem algum tipo de infração são deixados como forma de castigo. Entendeu o que eu quis dizer sobre o passado de limite? Esses dois são Paul e Manuel, dois dos protagonistas. Assim que são deixados na geladeira, eles começam a falar de boa um com o outro, como se eles não estivessem brigando há 30 segundos atrás. O que faz sentido, porque enquanto essa briga estava rolando, essa garota passa de fininho pela confusão e pega dinheiro em um cofre. Na cena seguinte, nós vemos uma garotinha chegando de bicicleta no internato. Essa é a Alba. Ela não é uma estudante, ela é filha da governanta do internato, na qual vou falar mais a respeito daqui a pouco. Assim que ela entra, Alba deixa algo na ventilação. Então sabe aquela garota que acabou de roubar dinheiro de um cofre? Essa é a Maia. A Maia pega o pacote que a Alba deixou na ventilação e vimos que o pacote é cigarro, que são vendidos entre os alunos no vestiário. Alguém quer? Que isso? Eu quero um. Eu também quero. Durante uma transição, vemos essa garota que tá tremendo de medo diante a presença da diretora do internato. Essa garota é a Adele, nossa outra protagonista. A Adele é uma aluna com um certo tipo de privilégio, porque ela pode sair do internato e ir até a casa da governanta, a Célia. Ela dá aulas de francês para a filha da Célia, a Alba. Sim, Alba, a garotinha contrabandista de cigarros. Adele vai até a casa de Célia com a desculpa de dar aulas de francês para Alba. Porém, Alba diz que elas não têm aula nesse dia. Então Adele fala, compreensível, tenha um bom dia. E vaza. Obviamente ela não foi com o intuito de dar aula. Alba até pouco tempo atrás estava no internato fazendo coisas ilegais. Enquanto esperava ela chegar, Adele pediu para usar o banheiro. Mas ao invés de ir ao banheiro, ela vai escolher um quarto atrás de algo. Ela acha esse algo. Esse algo é lorazepam, um remédio que é usado para tratar a ansiedade. E tem como efeitos colaterais tontura, fraqueza, sedação e perda de equilíbrio. Ou seja, até onde eu sei, essa garota quer dopar alguém. No meio disso, mais personagens são apresentados. Como esse cara, o nome dele é Leon e ele é um professor novo do internato. Ao longo desse episódio, Leon, um professor, fica encarando de maneira muito suspeita essa outra personagem, que é uma aluna. Essa aluna é a Inês, nossa última protagonista, mas eu vou deixar pra falar sobre ela mais pra frente. Leon está conversando com puta que pariu, é a atriz de Elite. Essa ex-aluna de Elite é a Elvira, que aqui é uma professora. Essa cena é bem importante porque a gente tem a primeira menção a elementos não naturais. Elvira menciona as lendas que circulam o bosque. Ela diz que nos tempos livres ela pesquisa sobre os alquimistas que viviam ali antigamente, que por serem muito inteligentes, as pessoas acreditavam que esses alquimistas praticavam magia negra. Foda. Durante a noite, esse cara, Mário, que é o professor de educação física, tá vigiando os alunos pra ver se tá todo mundo dormindo. Então ele percebe que tem uma garota que está de forma muito perceptível não dormindo. Então, como qualquer profissional da educação faria, ele leva ela de maneira muito delicada pra esse lugar e... raspa a cabeça dela. Essa personagem é a Paz. Até o momento, a única importância dela é ser melhor amiga da Maia.
No dia seguinte, Paz, que foi brutalmente calvada, demonstra frustração colocando um clipe na orelha. Então esse professor diz pra ela nunca mais colocar um clipe na orelha. Esse é o Elias. Ele é o único monge que é um professor. Mas espera aí, como assim ele é um monge? E como assim um único monge que é professor? Existem outros monges? Sim. Acontece que o internato é implantado nesse lugar que é um antigo mosteiro. Para quem não sabe, mosteiro ou monastério eram antigamente habitações religiosas onde monges e freiras viviam em busca de uma vida mais próxima de Deus. Esses mosteiros eram construídos em locais mais afastados da civilização, como por exemplo, montanhas. E com o passar do tempo foram se tornando centro de previsão e transmissão de conhecimentos e ensinamentos religiosos. Bem como o internato das Cumbres, que tem ali os alunos, os professores e também tem o monastério com os padres, monges e sei lá mais o que. Elias vai até a geladeira e solta Paul e Manuel, que passaram a noite presos. Sai. Em seguida, Mara, a diretora do internato, diz que Elias não pode contrariar um castigo que ela impôs. Elias reclama com a conduta com os alunos e menciona que uma garota apareceu com o cabelo raspado. Mário responde a isso dizendo que ela estava com piolho e fez isso para ela não contagiar outros alunos. Mara ouve isso e toma como uma verdade absoluta. Mara é uma filha da puta. Elias tenta convencer ela a ser menos punitiva com os alunos, porém Mara não aceita isso e demite Elias. Eu já falei que Mara é uma filha da puta? A próxima cena é no refeitório. Paul e Manuel se desculpam na frente de todos. Eu mereço o castigo recebido e me comprometo a não violar as normas de novo. Agradeço a essa instituição que nos corrige e ensina o caminho. Aparentemente isso é algum tipo de conduta no internato. Todas as vezes que alguém volta de castigo tem que fazer esse pedido de desculpa aí na frente de todos. Mais tarde, a Maya e Manuel estão se pegando, nos revelando que são um casal, enquanto Adele e Paul conversam sobre seu tio, nos revelando que são irmãos. E já que a gente tá falando de revelações, tá na hora de entender as ações desses personagens que são os protagonistas, junto da Inês, mas ainda não vou falar sobre a Inês. Quanto a esses quatro, eles estão planejando fugir do internato, então tudo que a gente viu eles fazerem até agora foi planejado minuciosamente. Paul e Manuel fingiram uma briga na frente da diretoria. Mara sai da diretoria para apartar a briga. Enquanto isso, a Maya entra na diretoria e rouba o dinheiro do cofre, porque é óbvio que eles vão precisar de dinheiro quando fugirem. Só que para isso eles precisam passar pelo cão de guarda, que é esse doguinho aí. E é aí que entra o Lorazepam, aquele que a Adele furtou da casa da Célia. A ideia consiste em passar o Lorazepam em uma carne e dar pro cachorro, para ele dormir enquanto eles saem pelo portão. Outro detalhe importante é que a Maya conseguiu passagens de ônibus com a Alba. Eu demorei para entender isso, mas na hora que ela vai pegar o cigarro lá na ventilação, tem um envelope. Isso nunca é mencionado, mas eu acredito que essas são as passagens de ônibus. Antes de ver o plano sendo executado, temos outros acontecimentos que valem a pena citar, como a primeira aula do Leon, que é a aula de música. Então ele fala sobre música, e depois toca música, e dessa vez é a Inês que tá encarando ele de uma forma muito esquisita. Aí ele encara ela de volta de uma forma muito suspeita e ela sai correndo. Eu juro que daqui a pouco eu falo sobre essa personagem. Elias está na beira de um penhasco enquanto fuma um cigarro. Sim, Elias, um monge, está fumando cigarro deslumbrando a infinidade do horizonte. Foda. Enquanto isso, um padre chega para falar com ele. Esse é o padre Arturo, o padre que é líder do monastério. Ele diz que pode obrigar Mara a readmitir Elias, porque ele é meio que o diretor emérito do internato. Porém, Elias não aceita, porque ele quer ir embora. Mas, com uma conversa ali, Arturo consegue convencer Elias que os alunos precisam dele, porque ele é o único professor que se importa de verdade com eles. Anoiteceu e o plano finalmente é colocado em prática. Os quatro levantam da cama e se encontram em um armário de serviço. Eles colocam o remédio na carne e saem pela janela que dá no telhado. Adele demonstra estar com medo de ser pega. Então ela diz, eu estou com medo de ser pega. Paul tranquiliza Adele, dizendo que vai dar tudo certo. Manuel prova que Paul está errado, deixando a carne cair. A carne! Merda, fudeu! Mas que porra, Manu. Um funcionário aparece e dá comida pro cachorro. Então a Maya diz que eles podem fugir enquanto o cachorro tá comendo. Porém, Adele está em desespero. Então Paul diz pra Maya e Manuel irem sem eles. Aí eles se despedem e vão. Enquanto a Maya e Manuel descem do telhado, Mara percebe que foi roubada. Então ela vai lá no dormitório interrogar os alunos e acaba percebendo que tem 4 alunos faltando. Mara pergunta a Inês se ela viu alguma coisa. Inês nega ter visto algo porque ela estava dormindo. O que não é verdade. Ela viu a Maya saindo do dormitório. Enquanto isso, a Maya e Manuel arrombam um carro e tentam derrubar o portão. O que não dá certo. Eles só conseguem deixar uma brecha aberta e fazer um barulho enorme que chamou a atenção dos professores. Paul diz pra Adele voltar pro dormitório e fingir que não fez parte do plano de fuga. A Adele fica com medo, mas vai. Paul ajuda Manuel e a Maya a escaparem, no mesmo instante em que os professores chegam. E os alunos, vendo tudo isso pela janela, comemoram a fuga de Maya e Manuel. Enquanto Paul volta pro internato desfilando com um sorriso debochado. Eu gosto desse personagem. Manuel e a Maya comemoram a sua fuga bem sucedida, até eles caírem e a bicicleta quebrar.
Então eles vão correndo pelo bosque e de repente luzes aparecem no céu. Eles acham isso muito romântico, então se beijam. Lá no internato, Inês vê as luzes pela janela e sente... Eu não sei o que essa expressão significa. Manuel e a Maia ainda não estão longe do internato. Eles precisam correr. Porém, Manuel machucou a perna quando eles caíram de bicicleta. Então, enquanto eles correm, ele cai de um barranco e bate a cabeça em uma pedra. A Maia fica desesperada, até que um homem misterioso com uma máscara de corvo aparece e leva o Manuel nos braços. Como assim, mano? Que porra é essa? E aí, o que tu achou da série? Mano, Faz que a crítica louco, aí. que é isso? Faz a crítica aí, faz a crítica. Meu Deus. Tô passada. Vai pela conta. Outro episódio. A Maia tá correndo pela floresta e ouve um carro passando na estrada. E como ela é muito sortuda, as pessoas no carro são Mara e Mário. A Maia tenta fugir, mas Mário consegue pegar ela. Ela tenta explicar que Manuel foi pego por um cara com máscara de corvo, mas Mara não acredita nela e leva ela de volta pro internato. Paul, que tá na geladeira, ouve a Maia chegando. Ele tenta falar com ela, mas ela tá puta com ele por ele ter abandonado eles. Porque na visão de Amaya, se Paul tivesse ido com eles, o plano teria dado certo e Manuel não teria sido pego. Mas pelo menos Paul acredita em Amaya. Porque convenhamos, dizer que uma pessoa foi levada por alguém com uma máscara de corvo é bem esquisito. Eu fiquei meio receoso que acontecesse aquela típica situação em que o personagem tenta convencer outras pessoas que algo aconteceu, só que ninguém acredita. Mas não é o caso aqui, então ok. Após Alba pegar o seu dinheiro na ventilação, dinheiro do contrabando, ela sai do internato e vê esse cara chegando. Esse é o Dario. Ele é o financiador do internato. E como é ele que mantém o internato, ele tem uma grande autoridade ali dentro. Tanto que na cena seguinte ele tá dando um sermão nos professores por ter deixado os alunos fugirem. E dessa vez é Elvira que tenta convencer que eles são muito rígidos com os alunos. Elias concorda e tenta argumentar também, mas não dá em nada. A Maia e Paul são tirados da geladeira. A Maia questiona Mara sobre Manuel e diz que eles têm que chamar a polícia porque ele foi sequestrado. Mas Mara é uma mocreia, então ela não vai chamar a polícia. E como eles estão voltando de um castigo, a Maia e Paul têm que pedir desculpa na frente de todos. Eu mereço o castigo recebido e me comprometo a não violar as normas de novo. Agradeço a esta instituição que nos corrige e ensina o caminho. Como ninguém quer chamar a polícia para relatar o desaparecimento de Manuel, a Maia decide ela mesma contactar a polícia. Mas celulares são proibidos nesse lugar. Os alunos não podem usar celulares. Porém, existe uma aluna nesse internato que a Maia despreza, a Inês. A Maia acredita que Inês possa ter um celular. Então, com toda a educação do mundo, ela revira o armário da Inês. Ela não encontra nada e vai embora. Paul ajuda a recolher as coisas e acaba encontrando um desenho bem interessante. Gosto bastante de pra onde as coisas estão indo. E é disso aqui que eu gosto. Paul pergunta se isso é a capa de um álbum de heavy metal. Inês só deixa ele no vácuo e vai embora. Ela guarda as coisas de volta no armário e de repente ela tá sozinha no corredor até que começa a ouvir uns ruídos. Eu acho que tá na hora de falar sobre a Inês. Eu não falei sobre ela até agora porque não tinha o que falar. Até então ela era só um personagem sem muitas falas. Inês está sendo consultada pelo médico, no qual eu não me lembro o nome, só sei que ele é o médico. Então durante a consulta o Dario aparece por lá e... olha só, ele é o pai da Inês. E é aqui que os meus 3 neurônios começam a funcionar, porque isso explica o ódio que a Maia tem pela Inês. Ela é a filha do cara que provém o funcionamento do internato. Isso também explica aquela cena do primeiro episódio, no momento da fuga, quando Mara, dentre todas as muitas alunas ali presentes, pergunta justo da Inês se ela viu algo. Porque a Inês não é vista como uma aluna qualquer, né? Ela é a filha do... Além disso, também é mencionado que há uns meses atrás, Inês sofreu um acidente e perdeu a memória. Então isso explica porque a Inês tá sempre com essa cara, é porque ela tá genuinamente confusa, ela não lembra de nada. E eu tenho que dizer, eu adoro essa personagem. Ela é esquisita, não tem memória e ouve vozes. Essa que entrega muito. Inês pede pra Dario levá-la pra casa, mas Dario não pode levar ela, porque segundo ordens médicas, ela tem que ficar em um lugar com pessoas da idade dela pra socializar, porque aparentemente isso pode ajudar com o problema de memória dela. O que não tá dando muito certo, porque as pessoas odeiam ela e ela é bastante antissocial, igual eu. Na aula de Elvira, Paul diz pra Maia que sabe onde tem o telefone, pra eles chamarem a polícia. Depois da aula, Paul e Adélia se reencontram, e eu acho que tá na hora de dar um pouco mais de contexto sobre esses dois.
A parada é que Paul e Adele, até onde se sabe, vivem com o tio. Esse tio é o tutor legal deles, e em breve ele vai se casar em Paris. Então Adele diz pra Paul que se eles se comportarem, eles vão ser convidados pro casamento, e essa seria a oportunidade perfeita pra eles fugirem. Paul diz que o tio deles é mentiroso e não vai levar eles pro casamento. Adele insiste que Paul tem que andar na linha, então Paul promete que ele vai ficar longe de problemas. Essa promessa é quebrada na cena seguinte, mas antes disso eu preciso explicar mais uma coisinha. Durante várias cenas nós vemos alunos vestindo esse uniforme e fazendo tarefas domésticas. Não sei se tarefas domésticas é o termo certo, mas eles lavam louça, servem outros alunos, varrem o chão, esse tipo de coisa. Isso nunca é explicado, mas o que eu consigo compreender disso é que todo dia algum aluno é designado a fazer algum tipo de tarefa de forma variada. Então não são sempre os mesmos alunos, cada aluno vai ter o seu dia de trabalhador, eu acho. Voltando pro enredo, a Maya e Paul trocam de roupa com esses dois alunos para se passarem por trabalhadores. Eles vão até a cozinha e lá tem o telefone que a Maya usa para ligar pra polícia. Porém o zelador aparece e interrompe a ligação. Eu acho que eu ainda não mencionei esse cara. Ele é o Luiz, o zelador, e ele tem algum grau de parentagem com a Célia, eu acho. Basicamente é isso. Luiz interrompe a ligação e manda eles irem embora. Aí eles vão embora, quer dizer, quase vão embora, porque a Maya volta e diz que se Luiz não deixar ela fazer a ligação, ela vai contar pro conselho escolar que ele pratica o ato do coito com o Mário. Que Mário? Esse Mário. A Maya não se dá por vencida e diz que Arturo faria com que ele e Mário fossem demitidos. Caso você não se lembre, Arturo é aquele padre líder do monastério, diretor emérito e tal. Luiz fala, putz, é verdade, estamos em uma instituição sob o controle de uma associação que usa como pretexto um sistema sociocultural para disseminar preconceito e pensamentos conservadores. Ele dá ali uns 3 minutos pra Maya fazer a ligação, a Maya faz a ligação e quando a polícia atende, a linha é cortada. A Maya não tem 1 minuto de paz. Inês está fuçando os discos da sala de música e encontra um disco de Alicia Bernal. Ela coloca a música pra tocar e a música é a tema da série, que eu não posso colocar aqui porque tem direitos autorais. Uma parada da hora nessa cena é que quando a música começa a tocar, o som tá bem baixinho em ambiente, e quando a Inês coloca o fone, a música fica alta e se torna trilha sonora. Isso nada mais é do que uma transição entre uma música diegética e extradiegética. Se você não sabe o que isso significa, parabéns, você não é uma pessoa insuportável. Em uma instância narrativa, a música diegética é aquelas que os personagens na cena estão ouvindo e interagindo, como por exemplo músicas tocadas em rádios, shows e etc. Enquanto a extradiegética é a música que apenas nós, espectadores, estamos ouvindo, que no caso são as trilhas sonoras. E tudo bem, eu sei que isso não é novidade em produções audiovisuais, na verdade isso é muito usado e de maneira muito variada. Eu só mencionei porque eu gosto quando é bem feitinho, é legal. A Maya e Paul estão colocando de volta os seus uniformes, quando a Maya de repente começa a ouvir ruídos bem como a gente já viu com a Inês. E no final ela acaba encontrando Inês, que tá ouvindo a mesma coisa que ela. Porque ela viu o corvo, né? Pode ser. Né? Não sei. É uma boa teoria. Mas foi, acho que aquela outra também viu. É por isso que elas têm. É. Ou não? No refeitório, Mara questiona os alunos sobre quem cortou a linha telefônica. Ela diz que todo mundo vai ficar de pé e sem almoçar enquanto o culpado não aparecer. Paul olha pra Adele e vê que ela tá tremendo, o que significa que ela é a culpada. Então mais tarde, ele confronta a Adele e ela admite que foi ela. Ela diz que fez isso porque Paul mentiu sobre não se meter em problemas. Paul responde a isso dizendo que vai fazer de tudo pra encontrar Manuel. E aqui a gente entra em um problema. Não é porque eu disse que a série é boa que eu não vou criticar os pontos ruins. Dito isso, a Adele ter cortado a linha telefônica não faz o menor sentido. Tudo bem que quando Paul e a Maya saíram da aula de música e foram pra cozinha, a Adele viu eles e percebeu que eles estavam fazendo algo escondido. Mas não tinha como ela saber exatamente que eles foram fazer uma ligação. Então por que ela cortou a linha telefônica? Isso ficou tipo... Ah, você mentiu pra mim sobre ficar longe de problemas, então eu cortei a linha telefônica por motivo nenhum, já que eu não sabia o que vocês pretendiam fazer. Ou melhor ainda, você não quis ficar longe de problemas, então eu fiz algo que pode me meter em problemas. Dá até pra meter uma de, ela é muito inteligente, então ela desconfiou que eles iriam fazer uma ligação. Só que não faz sentido, porque, pasmem, essa personagem não é inteligente. Talvez eu esteja sendo muito chato me apegando a detalhes muito pequenos, mas a questão é que sim, eu sou muito chato e me apego a detalhes muito pequenos. Mas tudo bem, eu posso lidar com isso, porque eu genuinamente gosto dessa série, por motivos como essa cena de transição com a Alba cantando uma música bem normal e educativa. Negro pájaro malvado, que del demonio es siervo.
Inês ouve uma música sendo tocada. Ela vai atrás da música e se depara com o Leon tocando piano. Inês pergunta por que ele estava tocando essa música e ele responde dizendo que ele tá tocando porque ela gosta. Bizarro, mas vamos embora. A Maya vê que Dario tá indo embora do internato, então ela corre e tenta parar o carro dele, pra tentar falar sobre o desaparecimento de Manuel. Mas Dario é Dario, então ele caga pra ela e vai embora. Mara dá um sermão em a Maya e fala sobre o passado dela. Aparentemente, a Maya deu um tiro no próprio pai, mas a gente ainda não sabe o contexto disso. Outra coisa que descobrimos sobre a Maya é que ela é surda, e eu adoro a forma como isso é apresentado. Mara apenas confisca o aparelho auditivo dela, em nenhum momento é dito que ela é surda, mas nós, como espectadores, chegamos a essa conclusão depois de ver Mara tirando algo do ouvido de Amaya. E ao mesmo instante em que ela tira o aparelho, nós ouvimos de forma extradiegética o som abafado, como se a gente tivesse ouvido as coisas do ponto de vista de Amaya. Isso é legal, eu gosto disso. Ainda no assunto de ela ser surda, até o momento nunca foi mencionado se ela nasceu com essa deficiência ou adquiriu de alguma forma. Eu tenho o meu headcanon de que ela perdeu a audição quando atirou no pai, porque o barulho da arma pode ter estourado os tímpanos dela. Eu espero profundamente que isso nunca seja explicado. Eu acho que em alguns casos, elementos narrativos funcionam melhor quando não são explicados. Esse é um dos casos. E já que eu acabei de falar de algo que eu achei bem interessante, vamos falar agora de algo bem desinteressante, que é a Adele. A Adele vai pra casa da Célia, dá aulas de francês pra Alba, mas deixar isso um pouco de lado porque algo importante acontece nessa cena. A Adele começa a chorar do completo nada e pede um favor pra Alba. Na real, isso é importante para cenas futuras. Na biblioteca, Paul encontra um livro que menciona os médicos da peste negra. Ele mostra essa imagem pra Maya e ela confirma que sim, o cara que me levou o Manuel é parecido com isso aí. E esse livro diz que eles eram grupos associados à alquimia e perseguidos por heresia. Esse grupo era conhecido como O Ninho do Corvo. Paul acredita que essa sociedade esteja ligada ao internato, porque de certa forma tem corvos espalhados por todos os lados. Na cena seguinte, Inês está indo trocar de roupa e quando ela olha no espelho, ela vê homens corvos. Mas quando ela olha de onde veio o reflexo, eles sumiram. Então isso foi só uma alucinação, aparentemente. Nesse momento nós estamos na parte final do episódio, então várias cenas são passadas com poucas informações, porém vale a pena citar. Então vamos lá. Elvira vai atrás de Elias para simplesmente dizer que ele não precisava defender ela pro Dario, porque ela podia se defender sozinha, Elias pede desculpas e fica por isso mesmo. Seguindo, nós temos uma cena de Mara, onde ela recebe uma mensagem de Dario dizendo para ela registrar o desaparecimento de Manuel, porque já se passou muito tempo. E essa aqui é a expressão de Mara, ao ter que fazer algo decente. Leon entra em seu quarto e se depara com um envelope no chão. Dentro desse envelope tem uma manchete de jornal com um bilhete escrito "Tenha cuidado". A manchete é sobre um sequestrador de menores de idade e é óbvio que esse tal sequestrador é o Leon. Então provavelmente tem alguém aí querendo fazer uma chantagem, eu não sei. Durante a noite, Alba sai do internato. Luiz pergunta pra onde ela tá indo, e ela diz que a mãe dela mandou ela entregar um recado. O que não é verdade. Na verdade, ela tá indo pra vila mais próxima informar as autoridades que tem um aluno desaparecido. Ela tá fazendo isso porque esse é o favor que a Adele pediu pra ela mais cedo. Enquanto ela tá indo pelo bosque, o pneu da bicicleta dela fura e ela vai andando. A pedido de Mara, Mario devolve o aparelho auditivo pra Maya. Porém, sabemos que ele é um arrombado, então ele mete um apavoro na Maya dizendo que é pra ela ficar longe do Luiz e não contar pra ninguém sobre a relação deles. E no final ele ainda ameaçou ela caso ela contasse algo. Célia e Luiz estão na cozinha. Célia pergunta se Luiz viu Alba e Luiz diz que ela saiu pra entregar um recado que a própria Célia pediu. Célia fica confusa e vai atrás de Alba. No refeitório, Adele manda um bilhete para Paul dizendo que ela mandou Alba pedir ajuda para as autoridades para poder encontrar Manuel. Então Paul vai atrás de Amaya para contar para ela. Ele encontra Amaya e ela tá simplesmente tentando iniciar um incêndio. Paul apaga o fogo e acalma Amaya dizendo que a polícia já tá vindo. A Amaya fica calma e o episódio termina com esse clima de esperança. Depois de tanta frustração, raiva, angústia, a Amaya finalmente teve um momento de paz e tranquilidade ao saber que em breve a polícia vai encontrar Manuel. E não, peraí, na verdade tem mais uma coisinha que acontece antes do episódio terminar. Após a Amaya receber a notícia de que finalmente a polícia vai procurar o Manuel, eles começam a ouvir uns gritos e vão atrás para saber o que é e isso aqui acontece. O que tá acontecendo? Mano, que. Mano, que onda.
Meu Deus. E assim o episódio termina, com a morte de Alba. Eu não tava esperando por isso. Que série boa. Fazia tanto tempo que eu não assistia algo tão bom assim. Pra mim a nota dessa série é muito foda /10. Eu gostei bastante da construção desse universo. Não é nada grandioso, mas nesse segundo episódio a gente já consegue ver um pouco das diferenças desse universo pro mundo real. No caso eu tô falando dos Homens-Corvos, que sim, eles realmente existiram na vida real. Porém, na nossa realidade chata e sem graça, esses médicos da Peste Negra nem sempre eram médicos. Às vezes eram só pessoas que colocavam máscaras e visitavam pessoas doentes pra ver como tava a situação e ver quantas pessoas morreram e etc. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque não importa. O que importa é que na série é uma parada totalmente diferente. Esses médicos da Peste Negra eram conhecidos como alquimistas por serem muito inteligentes, então as pessoas acreditavam que eles eram envolvidos com magia, muito semelhante às bruxas da Idade Média. E eu acho muito foda esse paralelo com a realidade. A parte fictícia até então é bem contida e eu tô bastante ansioso pra descobrir mais sobre esse universo. Essa análise é a primeira parte de não sei quantas partes vão ter, porque essa série tem no total 26 episódios e nesse vídeo eu só analisei 2.